A Record goleou a Globo na disputa pelo Ibope com a transmissão de Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. E nesse vídeo você confere como foi essa verdadeira surra na audiência. Muito bem, pessoal, nesta semana tem muito futebol para rolar. A UEFA Champions League está voltando aí com seus jogos da fase de oitavas de final. Tem Copa do Brasil e você pode acompanhar tudo para não perder nenhum momento baixando agora mesmo o aplicativo OneFootball. Você pode receber alertas com os gols, com as escalações, com as notícias do futebol do mundo inteiro, tudo no seu celular. Baixe agora mesmo o OneFootball com o link que está na descrição e no comentário fixado. Pois é, galera, a Record conseguiu hoje a sua maior audiência com o Campeonato Carioca na transmissão da vitória do Flamengo sobre o Vasco por 2-1. Um jogo que foi muito bom e que foi resolvido apenas nos minutos finais, então imagine como foi aí a carga de emoção. Flamengo e Vasco na Record marcou 17 pontos de média no Rio de Janeiro contra 9 da Globo. Uma verdadeira goleada, foi quase o dobro de audiência. Segundo o site Teleguiado, a Record conseguiu fazer até picos de 19 pontos em alguns momentos, ou seja, um sucesso absoluto que mostra como foi um acerto da Record finalmente entender que tinha feito uma bobagem no ano passado quando colocou o Cariocão de terça-noite e de sábado também à noite contra a novela. Não dá, né? Sendo no domingo à tarde, a Globo fica muito mais frágil na concorrência e acontece mais vezes de a Record liderar, como liderou com o Fla-Flu no começo do mês passado e também recentemente com o Flamengo e Resende pelo Campeonato Carioca. Jogo do Flamengo é sucesso, clássico é sucesso, imagine Flamengo e Vasco, não é mesmo? Mas não foi apenas no Rio de Janeiro que a Record conseguiu esse sucesso contra a Globo. Vamos falar um pouquinho também de outras praças, porque segundo informações publicadas pelo Flávio Rico no R7, houve vitórias em outras 5 capitais. A mais impressionante, como já virou tradição, em Manaus. A Record conseguiu 24 pontos de média contra 6 da Globo. Aqui estou usando números que você sabe, aqui no canal a gente sempre fala números arredondados. Lá no Flávio Rico tem o decimal correto, mas aqui, como eu sempre dou também audiência com números arredondados pro SBT e pra Globo, vamos fazer isso com a Record também. Em vitória no Espírito Santo, a Record venceu por 17-8,5, a batalha da média da bola rolando durante a partida de Flamengo e Vasco. No Distrito Federal, 16-7, mais que o dobro da audiência da Globo. Mais uma belíssima vitória para a Record mostrando o clássico. Em Belém foi um pouco mais apertado, a Record ganhou por 12-11, mas também contabilizou mais uma vitória. E em Goiânia por 13-5. Goiânia tem se mostrado também uma capital muito interessada em futebol, porque não apenas com o Flamengo e Vasco, que é um clássico de interesse nacional mesmo, mas também a gente tem visto na capital goiana o SBT liderar com a UEFA Champions League, que é um campeonato que tem muita dificuldade para emplacar no Ibope aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Lá em Goiás está indo muito bem, então esse público está dando um sucesso muito grande para o futebol, mesmo quando fica fora da Globo. Em São Paulo, a Record transmitiu o jogo entre Palmeiras e Guarani, foi uma vitória do Verdão por 2-0, e nessa partida a audiência ficou em 7 pontos de média, segundo informações do Flávio Rico no R7 também. A Globo venceu então por 10-7 no período da partida. Eu vou destacar agora uns tweets do Rick Souza, do site TV Pop. Ele sempre posta audiência em tempo real lá no Twitter, segue ele, fala que você conheceu aqui no canal, porque sempre são números confiáveis. E ele posta os minutos, não são as médias que a gente traz no Ibope aqui. São fotografias de momento e alguns são muito interessantes da parte final do jogo. Vamos dar uma olhada. Olha esse aí, por exemplo, de Manaus, às 17h58 no horário de Brasília. A Record estava com 26 pontos e meio contra 5,6 da Globo. Esse aqui de Goiânia é sensacional. Às 18h04, a Record liderava com 12,6 pontos contra 5,3 do SBT e 2,3 da Globo. A Globo estava em terceiro lugar com o programa do Luciano Huck. Esse agora é bastante interessante porque é um raro caso que a gente vê lá de um tempo real do painel nacional de televisão, que eu já expliquei aqui no canal. É a média das 15 praças que o Ibope mede em todo o país. E às 18h03, essa era a fotografia no país inteiro. A Record liderando com 11 pontos, a Globo com 7 e o SBT com 3. E tem mais um aqui que é esclarecedor sobre o tamanho dessa vitória da Record. Às 18h, no Distrito Federal, ou seja, em Brasília, a Record vencia por 18,8, ou seja, 19 pontos contra 3,3 da Globo, 19-3. Essa ainda é a primeira fase do Campeonato Carioca. Em breve, nós vamos viver o mata-mata da competição e tudo está se encaminhando para que a Record tenha muito mais sorte do que no ano passado, quando apenas 2 times grandes se classificaram. Botafogo e Vasco foram parar na Taça Rio, que é uma espécie de torneio ali como é o Troféu do Interior de São Paulo,
mas dessa vez parece que vamos ter Flamengo, Fluminense, que foi o campeão da Taça Guanabara, o Vasco e o Botafogo, ou seja, só clássicos na reta final. Imagine como a Globo ainda vai sofrer até o fim de semana de 2 e 3 de abril. Em São Paulo, a Record até agora não ameaçou tanto a Globo assim, mas vem aí o mata-mata da competição, a primeira fase é bem mais complicada, o Corinthians já está classificado, por exemplo, o Palmeiras não deve ter dificuldades também. No mata-mata é que o bicho pega ainda mais porque quartas de final e semifinais serão em jogos únicos. A Record terá direito a transmitir um jogo das quartas de final e um da semifinal, além, é claro, da ida e volta da grande decisão. O que você achou aí da vitória da Record? É claro que muita gente já espera que o Flamengo e Vasco vá vencer a Globo no Ibope, mas os números foram muito importantes porque é a maior audiência da Record no ano, superou Fla-Flu, que deu 15 pontos de média, dessa vez foram 17, e foi muito bacana para a Record ver como está evoluindo nesse trabalho. Em São Paulo, vocês acham que vai dar para ganhar da Globo ainda no Ibope? Em breve eu vou publicar um material muito legal lá no meu blog, no alansimon.com.br, sobre as audiências do Paulistão em 1997, então não percam, durante a semana a gente publica e joga o link pra vocês aqui também, tá bom? Se você curte o tema mídia esportiva, eu sugiro que você se inscreva aqui no nosso canal, porque tem muita coisa pra rolar nos próximos tempos, como por exemplo a concorrência pelos direitos de transmissão da Libertadores da América, que está rolando agora entre os meses de março e abril. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde o seu time joga.